Grande abraço para você que tá ligado na Gol. O assunto é o Brasileirão 2024, a Série A, que teve o desenrolar da sua 22ª rodada, a terceira do retorno, com jogos no sábado e também partidas nesse domingo. E por aqui você fica sabendo de tudo que rolou, resultados e classificação e, claro, toda a nossa análise por aqui. Você vai deixando o seu like, se inscreva no canal e diz aí nos comentários para qual time você torce. Vamos deixar 250 likes de meta para esse vídeo. Me ajuda nessa? Então vamos lá. Vamos falar do Brasileirão, 22ª rodada. No sábado, Fortaleza venceu de novo no Castelão. Aliás, Fortaleza invencível no Castelão nessa temporada 2024. No Campeonato Brasileiro são 12 jogos como mandante, com 9 vitórias e 3 empates. Mais uma para cima do Criciúma, com o gol marcado pelo Moisés. O Fortaleza é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, se aproveitando dos tropeços de Flamengo e também do Palmeiras. O Grêmio venceu o Cuiabá por 3-1 com 2 gols do Bright White. Aliás, o atacante dinamarquês marcou contra também, o gol único do Cuiabá, que foi aí para sua 4ª derrota seguida, e o Grêmio continua numa franca ascensão, fez 13 pontos dos últimos 15 que disputou, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. No fim da noite de sábado, Corinthians e Red Bull Bragantino empataram por 1-1 com o gol do Thales Magno no finalzinho, empatando para o Timão. Mais um empate do Corinthians. O Vasco bateu o Flu pelo placar de 2-0, e em outro clássico, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0. Nesse domingo, Juventude surpreendeu e venceu o Botafogo, embora dizer que uma vitória do Juventude sobre um time carioca uma surpresa é um erro da minha parte. O Juventude ganhou de todos os times do Rio de Janeiro na temporada, meteu 3-2 para cima do Botafogo. Lá no Alfredo Jaconi chegou a fazer 3-0, o Botafogo até ensaiou uma recuperação, mas não deu. O Botafogo voltando a perder aí dentro do Campeonato Brasileiro. São Paulo 1-0 para cima do Atlético Goianiense, e olha que o São Paulo poupou muita gente já pensando na Libertadores, meteu um time reserva e ganhou mesmo assim, gol marcado pelo André Silva. No Maracanã, o grande jogo da rodada, Flamengo e Palmeiras empataram por 1-1, não serviu muito para ambos. O Flamengo perdeu a vice-liderança e o Palmeiras corre riscos aí de perder vaga no G4 nas próximas semanas. Tá ali pendurado. E na Arena Fonte Nova, o Bahia enfiou 2-0 em cima do Vitória. Teve gol do Everton Ribeiro, por exemplo, também gol do Luciano Juba. Vitória do Bahia para cima do Vitória. E temos também Internacional e Atlético Paranaense, que até o fechamento desse vídeo não tem resultado final ainda. Liderança do Botafogo, 43 pontos, perdeu para o Juventude, mas manteve a liderança do campeonato, bem importante, e contou, claro, com a não vitória do Flamengo. Se o Flamengo tivesse vencido por 1-0, também não passaria, não. Ou melhor, passaria, né? No saldo, seria 15-14 e o Flamengo seria o líder. Tava sendo líder até a reta final. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Luigi empatou pro time do Palmeiras, impedindo o Botafogo de perder a ponta. O Fortaleza é o novo vice-líder, tem 42 pontos e 21 jogos. Ele tem um jogo a menos que o Botafogo. Isso significa que, nesse momento do campeonato, o Fortaleza tem a melhor campanha por pontos perdidos, porque ele poderia ter até 45 ao igualar o número de jogos com o Botafogo. Ele tem um jogo a menos, um jogo adiado ainda do primeiro turno, ou seja, poderia ter 45. Aliás, Leão do Pici com uma trajetória espetacular de 7 vitórias nos últimos 8 jogos. Nos últimos 24 pontos disputados, o Fortaleza fez 22, 7 vitórias e 1 empate nesse recorte de 8 jogos. Impressionante, além de estar invicto no Castelão na temporada. Terceiro lugar, o Flamengo, 41, só empatou com o Palmeiras. Tá próximo do Botafogo, tem um jogo a menos em pontos perdidos. Sua campanha é melhor do que o seu rival local, o rival do Rio de Janeiro. Poderia ter até 44, mas não tem mais a melhor campanha por pontos perdidos. Essa agora é do Fortaleza. Quarto lugar, o Palmeiras, 38, já com 22 jogos. Palmeiras aí um pouco para trás, mas pelo menos conseguiu até reduzir a vantagem para o líder Botafogo em 5 pontos, era de 6, né? Fechando o G4. Quinto lugar, São Paulo, 38 pontos também. No detalhe, não passou o Palmeiras, ficou atrás pelo saldo de gols. Ali o Palmeiras tem saldo 11, o São Paulo tem saldo 9. Uma vitória importante, mesmo poupando jogadores, conseguindo 3 pontos. Isso é importante para a luta do São Paulo por vagas na Libertadores e quem sabe até o título. Tá tudo em aberto ainda. Sexto lugar, o Cruzeiro tem 36. O Cruzeiro tem um jogo a menos em relação a São Paulo, e em Palmeiras poderia ter até 39, com o mesmo número de jogos, né? Disputaria mais 3 pontos. Se conquistasse esses 3 pontos, ele poderia ter 39 e formar o G4. Então, até em pontos perdidos aí na frente de Palmeiras e São Paulo. Disputa bem aberta aí na parte de cima, tanto por título quanto por G4, sobretudo por esses 6 times, na verdade 7, porque o Bahia voltou a vencer, estava 5 jogos sem vitória no Brasileirão, bateu o seu arqui-inimigo, arqui-rival Vitória, por 2-0 e encostou na turma de novo. Tem 35, tá no 7º posto e agora já volta aí legal pra briga, pelo menos de G6 até o momento, mas G4 também
30, só 3 pontos atrás do Palmeiras. Oitavo lugar, o Atlético Mineiro, tem 29 pontos, já tem um gap aí bem interessante de 6 pontos. É claro que o Atlético tem exatamente 6 pontos a menos disputados, né? Ele tem 2 jogos a menos do que o Bahia. Nono lugar, Atlético Paranaense, 28 pontos, esse tem 19 jogos apenas, tá disputando seu 20º enquanto a gente produz esse vídeo, né? Não temos resultado final ainda. Décimo, Vasco da Gama, 27 pontos. Chegou a perder posição pro Grêmio durante a rodada, mas recuperou com a vitória para cima do Fluminense no clássico regional, no clássico estadual contra o Flu, chegando ao 10º lugar. O Vasco respirando muito mais aliviado do que estava em outros momentos, sobretudo no início do campeonato, tem 6 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. 11º, Bragantino tem 27. 12º, Juventude, tá com 25, vitória importante contra o Botafogo. 13º, Grêmio, que não para de subir na tabela, tem 24, fez 13 pontos nos últimos 15 disputados, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. 14º, Criciúma, também 24, uma vitória a menos que o Grêmio. 15º, Vitória com 21, voltou a perder perigosamente próximo da zona do rebaixamento. 16º, Internacional tem 21 pontos, 16 jogos, zona de rebaixamento. Corinthians, 17º, com 21, 4 jogos sem vitória no Brasileiro. 18º, Fluminense, tem 20, vinha de 4 vitórias seguidas, perdeu o clássico estadual contra o Vasco da Gama nesse sábado. 19º, Cuiabá tem 17 pontos e 4 derrotas seguidas. 20º colocado, o Atlético Goianiense com 12 pontos, não vence pelo Brasileirão há 13 rodadas, passando aí de 2 meses sem vitória pela Série A de 2024. Então a zona de rebaixamento formada por Corinthians, Fluminense, Cuiabá e também pelo Atlético Goianiense. Corinthians com 21 pontos, pertinho de sair, Fluminense com 20, Cuiabá tem 17, está a 4 pontos atrás do 16º, e o Atlético Goianiense, a essa altura, já amarga aí 9 pontos atrás do Internacional, que é o 16º colocado na tabela de classificação do Brasileirão. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Pedro, do Flamengo, tem 10 gols marcados até aqui, é o maior goleador, seguido pelo Martim Lucero, o argentino do Fortaleza, com 8 gols. E com 7 gols, 3 jogadores, o Hulk do Atlético Mineiro, o argentino Verratti, Pablo Verratti do Vasco da Gama, e para fechar a lista, o Elinho do Red Bull Bragantino. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro na 22ª rodada, praticamente encerrada. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e diga aí nos comentários qual o seu time do coração, quem que você acha que leva esse campeonato brasileiro. Valeu, turma, um abraço!